Nosso Deus e eterno Santo, poderoso e eterno Santo Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos agora, Pai, diante da Tua presença, e nós queremos, ó Pai, buscar o Senhor, queremos invocar a Tua face aqui agora, queremos, Pai, elevar a Ti, ó Deus, a nossa oração, queremos elevar a Ti o nosso clamor, Pai. Vem sobre nós aqui agora, vem sobre os Teus filhos, Senhor, vem sobre a Tua igreja, Pai, vem sobre os Teus servos, Senhor, neste lugar, traz, ó Deus, a manifestação da Tua glória, traz a manifestação do Teu poder. Vai orando, igreja. Ó grande e poderoso Deus, estamos diante de Ti, Senhor, para buscar a face poderosa do Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para buscar a Tua presença, Senhor. Ó Deus, estenda as Tuas mãos sobre nós aqui agora, Pai. Ó Deus, venha sobre nós, Senhor. Traz a proteção, Pai. Traz a resposta do Senhor sobre nós, Pai. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, Senhor. Estamos em propósito com o Senhor. Vai orando, igreja, abre a boca. Ó grande e poderoso Deus, estamos diante do Senhor, Pai. Ó Deus, para o Senhor guerrear as nossas batalhas, guerrear as nossas lutas, Senhor. Ó Deus, estamos vivendo, Pai, em campanha, Senhor. Nesta peleja o Senhor pelejará por vós. Ó Deus, peleja, Senhor, pelas nossas causas, ó Deus. Peleja pela causa do meu irmão, peleja pela causa da minha irmã. Ó poderoso Deus de Israel, estamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, para buscar o Senhor. Ó Deus, buscando, ó Pai, a Tua presença com verdade e com fidelidade, Senhor. Venha sobre nós, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, cobre-nos com a Tua proteção. Vai, ó Pai, quebrando os empecilhos, Senhor, vai tirando os impedimentos, Pai, vai rompendo as barreiras, Senhor, que se levanta, meu Pai, contra a obra do Senhor, o levante do inimigo, Pai, que vem, Senhor, para atrapalhar, que veio para se levantar contra este trabalho, contra este culto, contra esta adoração, essa força do mal, Pai, que veio, Senhor, para atrapalhar o andamento do trabalho do Senhor. Ó Deus, vai agora quebrando essas correntes, vai quebrando essa opressão agora e vai dando a vitória, Senhor. Peleja por este homem que espera a resposta do Senhor. Ó Deus, peleja por esta mulher que espera a resposta do Senhor, que espera o milagre das Tuas mãos. Ó Deus, o Senhor ainda é um Deus de milagre, o Senhor ainda é um Deus de resposta, Tu ainda é um Deus de livramento, Senhor. Tu é um Deus que trabalha ao nosso favor, Senhor. Tu é um Deus que age pelas nossas vidas, vai tirando os atrapalhos, Senhor, vai tirando os empecilhos e vai tirando a dureza dos corações e vai movimentando a Tua presença sobre nós, Pai. Movimenta as Tuas mãos sobre nós, Senhor. Movimenta as Tuas mãos sobre as nossas vidas, Pai, porque precisamos da Tua presença, precisamos do agir das Tuas mãos, precisamos do sobrenatural. Responde a oração, Senhor. Alai kamandarabastei. Ó Deus, onde tiver, Pai, uma doença escondida, vai arrancando esta doença, Senhor, vai tirando esse mal-estar, vai tirando agora, meu Pai, esse desânimo, Senhor. Ó Deus, Pai, aonde tiver uma opressão, um trabalho feito contra essa casa, um trabalho feito contra esta família, vai desfazendo agora, Senhor, vai quebrando essas barreiras agora, vai desfazendo esses males agora.
Em nome de Jesus, vai desfazendo, Senhor, vai quebrando agora, meu Pai, esses laços armados, ó Deus, ó meu Pai amado, esta pessoa que não está dormindo bem, Senhor, na alta madrugada, se sente atacada, Senhor, se sente oprimida por possessão demoníaca, que essa opressão caia por terra, que esses males caiam por terra, que essas forças espirituais caiam por terra, pela autoridade do nome do Senhor, e vai pelejando pelo teu povo, Senhor, vai pelejando pela tua igreja, vai pelejando pelos teus servos, e ajuda-nos a vencer, Senhor, ajuda-nos a ter vitória, ajuda-nos a ter resposta, porque a ajuda que nós precisamos não é de baixo, é de cima. Disse o salmista Davi: da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É o meu socorro, o socorro da tua igreja, o socorro do teu povo, Pai. Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então guerreia por este homem, Senhor, guerreia por esta mulher, guerreia por este filho. Vai orando, igreja, fecha os olhos, vai guerreando agora, Senhor. Coloca a mão na enfermidade, ó Deus, onde está essa enfermidade? Vai curando essa enfermidade agora, vai curando essa enfermidade agora, Senhor, vai curando, Deus. É um pedido que nós fazemos, ó grande e poderoso Deus. Vai quebrando as maldições, os empecilhos, Senhor, as portas que estão fechadas. Abre as portas para este homem, abre as portas para essa mulher, ó Deus, essa pessoa, ó meu Deus, que precisa, ó meu Pai amado, que as tuas mãos toque naquela causa, Senhor. Toca na causa deste homem, toca na causa deste jovem, toca na causa desta pessoa, aquela causa junto ao INSS. Coloca as tuas mãos, Senhor, ó Deus, e faz ser aprovado, ó Deus poderoso, Senhor. Direciona ali o médico perito, Senhor, direciona ali assistente social, direciona, Senhor, para que esta pessoa obtenha vitória, Senhor, obtenha a resposta das tuas mãos. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê na vitória de Deus, quem crê, glória a Deus. Quem crê na resposta do Senhor neste lugar. Estamos vivendo o 4º dia da campanha, e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, e o verso de número 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode aumentar mais um pouquinho. Isso. 2 Crônicas, capítulo 18, o verso de número 1. Nós estamos falando sobre Josafá, e a gente vai falar agora sobre um grande erro que Josafá tomou, mesmo sendo um homem de Deus. 2 Crônicas, capítulo 18, o verso de número 1. E tinha, pois, Josafá riqueza e glória e abundância, e apresentou-se e aparentou-se com Acabe. De novo. E tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Depois de alguns anos, desceu ele para visitar Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas, bois em abundância, e para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei. Eu e o meu povo, com o teu povo, iremos contigo à guerra. E disse mais Josafá, o rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra
do Senhor. Levante assim as tuas mãos, diga comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento, igreja. Não fique calado, adore o Senhor neste lugar, glorifica o teu Deus aqui nesta casa. Queridos, preste muita atenção. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre o tema: o perigo de se aliançar com o ímpio. Quando nós lemos o livro de 2 Crônicas, capítulo 18, verso de número 1, nós temos a aliança do rei Josafá com o rei Acabe. A palavra mostra, irmãos, que Josafá, ele foi o 4º rei de Judá, filho de Asa, profundamente consagrado a Deus, mas fez alianças desastrosas com Acabe, e também ele fez aliança com Acasias de Israel. Neste período, irmãos, o reino estava dividido. Então a nação de Deus, ela tinha 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte, um comandado por Josafá e o outro comandado por Acabe. Nós percebemos que Josafá, sendo um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, Josafá, irmãos, ele elaborou, quando ele se torna rei de Judá, ele vai elaborar as fortificações, ele vai pôr gente de guerra nos locais que antigamente eram recém-conquistados, e ele vai colocar soldados também nas cidades capturadas de Efraim, e ele faz uma grande fortificação dentro de Judá, do seu reinado. Josafá, ele foi um dos notáveis reis de Judá, que a Bíblia compara ele semelhante a Davi, porque ele foi um excelente rei, porque ele era um homem que decidiu buscar a Deus, ele decidiu andar com Deus. Então você vai perceber que quando ele assume, ele vai tirar dos altos as idolatrias, os altares dos ídolos, e vai fazer o povo tão somente buscar a Deus. Vai fazer o povo, olhe para mim, tão somente buscar a face de Deus. Então Josafá, ele foi um rei de excelência, mas ele cometeu um erro gravíssimo, que está escrito aqui no capítulo 18, o verso de número 1. A Bíblia diz que Josafá estava no auge. Josafá, ele tinha riqueza, tinha glória e abundância, não tinha necessidade de Josafá fazer aquela aliança com Acabe. Perceba que ele estava bem, ele tinha riqueza, glória e abundância, mas ele decide se aparentasse com Acabe, e essa aliança, ela foi feita através de uma aliança de casamento. Os 2 reis pegaram os seus filhos, o filho e a filha, e deram-se em casamento entre os 2 reis, e ali eles se fizeram uma aliança, estabeleceram uma aliança. Por isso que entra a palavra aparentou-se com Acabe, fez uma aliança através de um casamento. Agora, para nós entender quem foi Acabe. Acabe foi o 6º rei de Israel, filho de Ori. Ele fez o culto a Baal. Acabe fez tudo errado, ou seja, ele levou o reino do norte à idolatria, a servir a Baal. Aí ele levantou altares a Baal, fez tudo errado, fez tudo ao contrário do que Deus se agradava. Perceba que ele vai se aparentar com Josafá, que é rei de Judá. Agora perceba que Josafá não precisava da ajuda de ninguém para alcançar a grandeza, porque ele já era um homem grande, ele já tinha riqueza, já tinha glória e abundância. Ele não precisava fazer aquela aliança
como se dependesse de outras pessoas para ser bem-sucedido, porque Josafá já era um homem bem-sucedido. Agora, quando eles fazem esta aliança, eles contraíram uma aliança de casamento entre os seus filhos, o filho Jeorão e Atália, filha de Acabe e Jezabel. Então Josafá vai dar o seu filho por nome de Joarão e vai casar com Atália, que é filha de Acabe e Jezabel. E através dessa aliança eles se juntaram. Aí um dia Josafá decide ir até o reino do norte, fazer uma visita, claro, para o seu filho. E quando chega lá, Acabe, ele vai receber ele com um grande banquete, vai receber com grande honra, e ele e a sua comitiva, diante daquele bem-vindo, ele vai fazer um convite para Josafá ir à guerra com ele. Verso de número 13: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei. Ou seja, eu e o meu povo, e como o teu povo, iremos contigo à guerra. Perceba, irmãos, que quando Acabe faz aquela proposta para Josafá, Josafá vai dizer, aliançado agora, através da aliança de casamento dos seus filhos, ele vai dizer: assim como tu és, eu serei. Agora aí que está o perigo. Por quê? Porque ele vai, através dessa aliança, ele está dizendo: assim como tu és, eu serei. O teu povo vai se juntar com o meu, e o meu povo vai juntar com o teu, e nós iremos para a guerra. Nós iremos para a batalha. Aí que está o perigo da aliança, irmãos, com o ímpio. Você vai perceber agora, olhe para mim para você entender. Você vai perceber que Acabe tinha ao seu redor vários e vários profetas que profetizavam, e a moedinha tum, e a moedinha tum. Quando Josafá vê aqueles profetas que profetizavam dizendo: vai, ó rei, porque o Senhor entregará nas tuas mãos Ramote e Gileade, pode ir para a guerra, que Deus é com você, Deus vai dar vitória. Josafá, desconfiado, diz: vamos primeiro, será que aqui não tem um profeta do Senhor, que a gente possa consultar o Senhor para nós poder ir para a guerra? Aí Acabe disse: tem um, mas eu nem chamo, porque ele nem profetiza coisa boa, nunca profetizou uma revelação positiva ao meu respeito, a revelação dele é só contra mim. Aí mandaram chamar Micaías. Lá vem Micaías, e quando Micaías é trazido, irmãos, o mensageiro, o soldado vai persuadir dizendo: ó, todos os profetas estão profetizando aos dois reis só coisa boa, aproveita e profetiza o que é bom, abre a tua boca e profetiza o que o rei quer ouvir. Aí quando Micaías chega na presença dos dois reis, ele vai dizer: vai, ó rei, porque o Senhor entregará nas suas mãos. Com tom irônico, Acabe vai perceber que as palavras de Micaías, com aquele tom irônico, não vinham de Deus. Aí ele disse: quantas vezes eu te jurei que tu falasse apenas a palavra do Senhor a mim. Irmão, você vai perceber que ali Micaías vai profetizar diante daqueles dois reis e vai dizer: eu vi Israel sem rei. Se tu for a Ramote e Gileade, tu vai morrer na guerra. Você vai morrer na guerra. Aí ele vai dizer: não disse para ti, Josafá, que ele só profetiza o que é ruim? Não profetiza o que é bom, só profetiza o que é ruim. E ali, irmão, vai ter uma discussão entre Micaías e os profetas mentirosos de Acabe. Vai ter troca de bofetadas, trocas de bofetadas ali. E Acabe vai dizer: pega Micaías, devolve para a prisão,
até que nós voltemos em paz da guerra. Micaías disse: se tu voltares em paz da guerra, Deus não falou pela minha boca. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Porque quem tem palavra de Deus tem responsabilidade, irmão. Quem tem palavra de Deus na boca tem responsabilidade. Josafá se aliançou com Acabe, ou seja, através da aliança de casamento. Agora olha aqui para mim, para você entender o contexto. Josafá decidiu fazer uma visita, como já foi falado, ou seja, e ali naquela visita acontece a proposta dele ir para a guerra. Mas naquele momento ali, irmãos, que Micaías entrega a mensagem de Deus para eles, eles duvidam, eles não acreditam. Sabe por quê? Porque ali tinha muitos falsos profetas profetizando, e a moeda caindo, e a moeda caindo. Cada profecia uma moeda que caía. Mas Micaías, irmãos, ele não vai se amedrontar diante da mensagem. Micaías, como verdadeiro profeta, sabia que devia falar a mensagem que Deus lhe dera. Micaías, ele não vai negociar a mensagem, e ele entrega a mensagem para Acabe, que até o momento estava como rei ímpio, afastado e desviado de Deus. Irmãos, Micaías declarou que viu todo Israel disperso. A mensagem de Micaías é: eu vi Israel disperso, como ovelha sem pastor. Ele está dizendo: Israel vai ficar sem rei. Se fores a Ramote Gileade, morrerá na guerra. Morrerá na guerra. Irmãos, aquela palavra estava sugerindo que Acabe seria morto em batalha. Capítulo 18, verso 16 e o verso 17, leia comigo. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelha que não tem pastor. Então disse o Senhor: este não tem, Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, a palavra de Micaías, o profeta Micaías, era que o rei ia para a guerra e lá morreria. Lá ele morreria. Irmãos, Acabe, sabendo que mesmo sendo rei ímpio, ele sabia que a palavra de Micaías era verdadeira. Era verdadeira. Acabe, sabendo que os sírios queriam matá-lo, fez o quê? Fez com que Josafá fosse o único rei no meio daquela guerra. Preparou um disfarce. Mas, irmãos, quando Deus ele dá uma palavra, ninguém foge dessa palavra. Quando Deus libera uma sentença, ninguém foge dessa sentença. Enquanto estavam na guerra, a ordem dos inimigos é: vocês vão perseguir apenas o rei, vocês vão matar apenas o rei. Quando eles olharam para Josafá e viram que Josafá não era o rei, deixaram de perseguir. E Acabe estava no meio da guerra disfarçado de um soldado normal. E um arqueiro, irmão, um arqueiro solitário, Ciro, atirou uma flecha numa casa, e aquela flecha foi em direção de Acabe. Aquela flecha foi em direção de Acabe para cumprir a palavra de Deus, que Acabe morreria naquela guerra. Quem está comigo, levante as mãos. Irmãos, aquela flecha não somente atingiu Acabe, mas penetrou na juntura e a coraça. Irmãos, nem o melhor guerreiro conseguiria, nem o melhor flecheiro conseguiria acertar. Isso é prova que quando Deus dá uma palavra, a palavra se cumpre. Quando Deus dá uma palavra, a palavra se cumpre. Foi o próprio Deus que fez com que aquela flecha acertasse em Acabe para cumprir a palavra. Porque Micaías tinha dito que ele não voltaria, mas morreria na guerra. Israel ficaria sem rei.
E o que acontece, irmãos? Que ali ele morre. Acabe morre ao tempo do pôr do sol. Agora, depois disso, da morte de Acabe, Josafá ele vai voltar para a sua terra, vai voltar para Judá. E quando ele volta para Judá, ele vai enfrentar a avaliação de Deus. Deus vai chamar a atenção de Josafá. Capítulo 19, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 19, verso 1. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devia tu ajudar o ímpio e amar aquele que odeia o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Agora nós vamos entender a mensagem. O perigo de se aliançar com o ímpio, o perigo de ajudar o ímpio. Quando ele volta, ele vai enfrentar a avaliação de Deus. Josafá, irmão, conseguiu voltar em segurança. Agora ele vai ter que enfrentar a mensagem de Deus através do Jeú, que é o profeta, é o vidente. E vai dizer para ele, e a advertência é sobre aquilo que ele tinha acabado de fazer: ajudado um rei ímpio, ajudado Acabe. E aquela aliança ali, irmãos, ela vai ser reprovada pelo próprio Deus. E olha aqui, Jeú diz: devia tu ajudar o ímpio. Por que Deus dá essa palavra para Josafá? Porque ele não deveria ter ajudado Acabe. Acabe era ímpio. Acabe era um homem que estava longe de Deus, irmão. Ele transformou o reino do norte na idolatria, a Baal, a adoração, a perversidade. E Deus disse: tu devia ajudar o ímpio. Ô Josafá, tu devia amar aquele que odeia o Senhor. As palavras de Jeú, olhe para cá, igreja, é bem clara. Ele está dizendo: olha, Josafá, tu ajudou alguém que odeia o Senhor. Tu acabou de ir para a guerra ajudando alguém que não quer aliança com Deus. Tu se aliançou com uma pessoa que não quer saber de Deus, alguém que é desobediente, alguém que é rebelde. Você está entendendo a gravidade? Como é perigoso se aliançar, fazer aliança com o ímpio, irmão. E eu quero dar um alerta de Deus aqui. Quem recebe, levante as mãos. Tenha cuidado, irmão, antes de você colocar as mãos para ajudar Acabe. Tenha cuidado. Porque, irmão, Josafá, ele faz aliança, ele vai se aparentar, e com isso vai vir sobre ele a ira do Senhor. Leia comigo: devia tu ajudar o ímpio e amar aquele que odeia o Senhor. Por isso, acompanha, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Por isso que é perigoso, irmão, tentar ajudar quem Deus está tratando. Quem recebe, levante as mãos. Nunca meta a mão em causa de pessoas que é Deus que está apertando. E se você se mete, a ira de Deus vem sobre você. É o que aconteceu aqui com Josafá. O Senhor diz: ó, por causa disso, pelo fato de tu ter ajudado o ímpio, pelo fato de tu ter amado aquele que odeia o Senhor, vai vir sobre ti uma grande ira da parte do Senhor. Isso aqui é um alerta, irmão. Quem recebe? Isso aqui é um alerta de Deus para nós. Cuidado, irmão. Cuidado em estender a mão para o ímpio. Cuidado em querer ajudar quem odeia o Senhor. Porque tem gente, irmão, que está sofrendo aí. Igual
sovaco de aleijado, é porque ele não quer o Senhor. Tem gente que está pagando o preço, é porque ele rejeita o Senhor, ele é rebelde com a palavra do Senhor. Quem está comigo, diga glória a Deus. E você que é um Josafá de Deus, cuidado. Quem é um Josafá de Deus, levante a mão. Deixa eu ver o Josafá de Deus. Cuidado, irmão, para você não meter a mão na causa de Acabe e vir sobre você uma grande ira. Pastor, e se o Acabe for meu filho? Não meta a mão. E se o Acabe for meu marido? Não meta a mão. E se o Acabe for meu pai? Não meta a mão. Deixa com Deus. Quem está comigo, diga glória a Jesus. Agora, Josafá, irmãos, ele vai receber essa sentença de Deus, sabe por quê? Porque não era para ter ajudado aquele rei ímpio. Foi um grande erro Josafá juntar-se ao rei Acabe, que não adorava a Deus, que não servia a Deus. Josafá, irmão, ele não se voltou. Quando ele recebe a palavra de Jeú, ele não vai se levantar contra a palavra de Jeú, ele não vai se revoltar contra a mensagem de Deus pela boca de Jeú. Porque tem gente, irmão, quando Deus usa alguém para alertar ele fica com raiva. Se Deus levantar alguém para exortar ele, chamar a atenção dele, ele não pisa na igreja nunca mais. Mas Josafá aceita a repreensão e a correção de Deus. Depois disso, irmão, Josafá vai voltar a fazer as suas reformas, lutar por Judá, fazer o seu trabalho de rei. E Josafá, irmão, dentro deste período, ele executou reforma judicial em Jerusalém. Isso está no capítulo 19, o verso 8 e o verso de número 11. Agora, olhe para mim, por gentileza. Por que Deus advertiu Josafá por ter ajudado Acabe? Imagina comigo. Será que eu que sirvo a Deus, eu não sou livre para ajudar qualquer pessoa que precisa? Será que eu, como servo de Deus, será que eu não posso ajudar qualquer tipo de ser humano? Não. Porque se você coloca a mão na causa do ímpio, a ira de Deus vem sobre você. Porque Deus advertiu a Josafá por ter ajudado o ímpio Acabe. Sabe por quê? E eu vou trazer a resposta agora. Porque o ímpio, irmão, o coração do ímpio, ele não tem nenhum apreço, como diz Provérbios capítulo 10, verso de número 20. A palavra diz em Provérbios 10, 28, que a expectação do ímpio perecerá. Provérbios 10, verso 6, vai dizer que a violência cobre a cabeça do ímpio. Então não vale a pena ajudar o ímpio. Provérbios capítulo 10, verso de número 3. Mas a boca do ímpio anda cheia de perversidade. Por que não pode ajudar o ímpio? Porque o ímpio só pensa fazer o mal. O desejo do ímpio é cometer perversidade. Salmo 37, verso 28. Mas a descendência dos ímpios será desgarrada, ou seja, será destruída da face da terra. Acompanha comigo. Salmo 37, verso 21. O ímpio, ele toma emprestado e não paga. Olhe para mim, diga comigo, vixe. Diga bem forte, vixe. O ímpio é tão cruel, irmão. Não dá para ter conversa com o ímpio. E a palavra que diz que ele toma emprestado e não paga. Agora eu vou falar, segura.
Ele muda de casa, irmão, aluga outra e fica devendo. Diga misericórdia. Ele muda de bairro para não pagar a conta. Diga Jesus do céu. É ímpio. E Deus não tem conversa com gente assim, irmão. Quem conhece ser humano assim, faz assim com a mão. Gente que faz isso, muda de país, irmão, para não pagar a conta. Diga misericórdia. Muda o nome da empresa para não indenizar os trabalhadores. É ímpio. Isso é comportamento de ímpio. Abre aí a tua Bíblia para você não dizer que eu estou enganando você. Abra aí. Salmo 37, verso 21. O ímpio toma emprestado e não paga. Os ímpios são os que causam divisões sexuais e eles não têm o Espírito de Deus, irmãos. Então não vale a pena se aliançar com o ímpio. Agora segura. Tem gente que faz aliança com o ímpio. Moça da igreja, irmão. Moça da igreja que deveria casar com rapaz da igreja, aí ela vai casar com o ímpio. Daqui a pouco ela está pagando o preço, irmão. Depois ela está andando com os farol tudo quebrado e não sabe o porquê. Diga misericórdia. Porque fez aliança com o ímpio. Fez aliança com o ímpio. E quando a gente faz aliança com o ímpio, irmão, a ira de Deus vem sobre nós. Quem recebe essa palavra aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se você recebe essa palavra aqui. Levante as mãos e dê um glória. O melhor glória que você puder para o Senhor nesta noite. E eu estou trazendo o exemplo da palavra. Mas isso aqui não é indireta para ninguém. É o contexto da palavra. Quem recebe, diga glória a Deus. Não meta a mão. Alerta de Deus. Não meta a mão na causa de Acabe. Não meta a mão na causa de Acabe. Quando você vê alguém, irmão, que está sofrendo mesmo, e a pessoa pedir oração para você, primeiro pergunta para ela, irmão, me diga aí a causa do problema, me diga aí a causa do vendaval, porque tem pessoa que ele vem buscar ajuda de Deus através de nós, sim ou não? Ele chega, irmão, você pode orar por mim, você pode clamar a Deus, você pode pagar o preço comigo. Eu faço isso. Diga, me diga a causa, me mostre aí a origem da encrenca, para a encrenca não voltar para cima de mim. E a gente que é homem de Deus, mulher de Deus, a gente tem que ter esse discernimento espiritual, irmão. Vamos ter discernimento espiritual, para a gente não atrair sobre nós uma grande ira da parte do Senhor. Josafá foi um grande homem de Deus, sim ou não? Mas cometeu um grande erro. Fez aliança com quem não deveria fazer. Já viu gente, irmão, que entrou em sociedade com pessoas, abriu empresa, se arrebentou sozinha porque se aliançou, fez consórcio, emprestou cartão para quem não deveria, pegou o dinheiro que era seu e tentou ajudar alguém, hoje está em prejuízo. Por quê? Porque está tentando ajudar o ímpio. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu creio que alguém está recebendo isso aqui. Alguém está recebendo. Deixa eu ver se alguém está recebendo essa palavra aqui. Se alguém está recebendo essa palavra, é um alerta de Deus para a sua vida, irmão. Sabe por que eu estou pregando assim, irmão? Porque tem gente que não quer se consertar com Deus, não quer estar na presença de Deus, não quer buscar a Deus, não quer congregar, não quer se submeter, não quer se entregar a Deus, não quer abrir mão do seu eu e voltar para Deus, e quer que jogar a carga dele em cima de nós. Diga aqui não, Acabe. Levante a tua mão, diga aqui não. Levante a mão bem alto, diga aqui não, Acabe. Senão a gente vai atrair sobre nós uma grande ira, irmão, da parte de Deus. Olhe para o irmão, diga, é um perigo muito grande
Diga comigo, é um perigo muito grande fazer aliança com o ímpio. Não faça aliança com o ímpio, irmão. E uma coisa, tem gente pagando preço, irmão, que pegou gente da rua e colocou dentro de casa. E esse alguém que veio da rua, né? A pessoa tentou ajudar com boa intenção e sofreu as consequências. Já vi caso por aí, irmão, que aconteceu isso. Do homem da casa colocar outro homem em casa, e o que entrou tomou a mulher dele. Ou fez algo. Não faça isso, irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. A gente tem que ajudar, sim, aquele que realmente precisa, mas aquele que realmente nós temos permissão para ajudar. Porque aqui Josafá não tinha permissão de Deus, irmão. Não tinha permissão de Deus para ajudar o ímpio. Então não queira, olha aqui para mim por gentileza, olha para os meus olhos verdes por favor. Não queira ajudar quem Deus não autorizou que você ajudasse. Não meta a mão em causa que Deus não autorizou você meter a mão. Porque pode acontecer isso aqui, ó. Repete comigo, igreja. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então, para não vir a ira de Deus sobre nós, não meta a mão onde Deus não está autorizando você meter. Não faça o que Deus não autorizou você fazer. Quem está comigo, diga glória a Deus. Porque tem gente que se aproxima com cara de ovelha, mas é lobo. Quem está comigo? E a gente tem que ter discernimento. E eu não estou falando aqui não, irmão, eu estou falando em geral. Quem está comigo? Que este alerta a gente tem que ter. Fique em pé agora em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero clamar a Deus pela sua vida agora. E o Santo Espírito de Deus vai visitar você. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o Rei dos Reis. Fecha aí os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Vem aqui na frente, igreja. Vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Vem aqui na frente, igreja. Eu quero orar. Faz aqui um louvor, irmão Daniel.